vamos retomar o conteúdo evolução, só que agora dentro do contexto da divisão do tempo geológico da Terra e os processos evolutivos associados aos seres vivos. Eu sou o professor Marcos Bancilão, da matéria de Biologia 2, do Colégio Alternativa. Esse capítulo é o 22, a série do segundo ano único, e a nossa aula é a aula 14. E aí, voltando a falar sobre as questões que envolvem o surgimento da vida na Terra, é necessário que nós possamos retomar todos os estágios associados ao surgimento, né, dos planetas dentro do contexto do universo, dentro de todos os corpos que vão estar associados a esse universo e de toda a matéria que constitui, né, esses planetas, esses corpos celestes associados ao universo. E aí a gente entra nesse processo de construção observando as etapas de surgimento, principalmente do planeta Terra, e, claro, todo o processo até a chegada dos primeiros seres vivos dentro do contexto do nosso planeta. E olha lá, a gente começa falando sobre a ideia dos continentes que, no caso, no passado foram unidos, eles eram juntos, né? E aí retoma a questão do conhecimento sobre esse espaço com a seguinte pergunta: já imaginou se todos os continentes fossem unidos em um só? E aí a gente retoma e volta a falar sobre a questão da separação desses continentes a partir da Pangeia, né? Fala-se que nessa Pangeia ocorreu um processo de fragmentação desse grande continente, e a partir daí, essa separação, com o passar do tempo, foi dando origem à definição do nosso espaço geográfico atual, né? Então, essas tectônicas, essas placas tectônicas que antes eram unidas em um só processo, construindo um grande e único continente, separaram-se e originaram os continentes que nós temos atualmente. E aí a gente fala que no Permiano, entre 280 a 180 milhões de anos, era provável que esses continentes eles fossem unidos, e isso juntava a Europa e a Ásia, a América, a Oceania, a África e a Antártida. E aí nós temos, né, claro, a reunião desse grande continente, onde a gente pode ver ali, ó, a Eurásia, onde a gente tem a Europa e a Ásia, a América do Norte um pouco mais abaixo, claro, a América do Sul em contato com o continente africano, o continente a Oceania vai estar associada ali também, na parte mais abaixo, e nós temos a Antártica e a Índia, né, formando esse grande espaço, esse grande continente. E claro que essa separação ela ocorre no decorrer do tempo, e isso foi um dos grandes fatores que contribuiu também para o surgimento de diversos aspectos climáticos diferentes, principalmente associado, né, a essa vida que começa a conquistar esse espaço terrestre e que posteriormente vai se diversificar, formando as atuais formas de vida que nós temos hoje. Mas para se chegar a essa conclusão, nós temos que analisar o processo ocorrendo dentro do contexto de milhares de anos. E olha lá, na escala de tempo geológico, entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos surge a Terra, né? E a vida ela só passa a mostrar indícios, claro, indícios que vão ser descobertos pelo homem a partir de 3,8 bilhões de anos. Então perceba que eu tive um grande hiato dos 4,6 até os 3,8, né? Onde não provavelmente esses organismos eles estavam começando a ser gerados para que a vida definitivamente ela pudesse ocorrer, né, finalizar aí em 3,8 bilhões. Tá? Esse registro geológico ele vai ser a testemunha de todo o processo de evolução do planeta, e é a partir desse registro de experimentos que nós temos com os processos rochosos, os fósseis contidos nesses processos rochosos, né? Todos os tipos diferentes de tipo, no caso de solo que nós vamos encontrar, é o que na verdade vai criar um processo de datação para que a gente possa compreender que escala é essa e como a vida ela vai estar inserida dentro desse processo de surgimento desses seres vivos. E aí entra a questão de uma escala de tempo, que vai organizar essa evolução e, claro, baseada em sequência de eventos, né, que vão dando origem aos diversos tipos de organismos diferentes. E esse tempo geológico, ele fala que toda a história da Terra, ou intervalos de tempo,
em um determinado evento podem ser calculados a partir de métodos que são considerados absolutos ou métodos que podem ser considerados relativos. Relativo, no caso. Isso tem uma relação com o local onde a gente vai encontrar, né, a disposição desses chamados estratos. E aí a gente tem que entender um pouquinho sobre esse processo conhecido como estratificação, tá? E nessa escala de tempo ainda a gente tem a subdivisão hierárquica dos éons, que vão ser subdivididos em eras, e essas eras elas podem ser subdivididas ainda em períodos, tá? A gente vai falar sobre essas questões dessas subdivisões e, claro, dentro do contexto de cada subdivisão nós vamos ter ainda uma outra subdivisão associada àquela em específico, tá? A nomenclatura ela vai ser baseada no local onde esses estratos eles foram encontrados, e isso, na verdade, acaba por definir a época do surgimento, né, no caso a era, o éon, o determinado fragmento associado à evolução, onde ele foi encontrado. Por exemplo, nós temos um período chamado de período devoniano. Por que ele é chamado assim? Porque ele foi encontrado numa cidade inglesa chamada de Devonshire. E aí, como ele recebe, né, ele foi, na verdade, analisado inicialmente em Devonshire, e foi dado esse nome de Devoniano a esse determinado período. E, professor, mas espera aí, então esse Devoniano, ele só vai ocorrer em Devonshire? Não, ele na verdade, ele vai demonstrar a presença, no caso, em diversas partes do mundo. Mas por ter sido encontrado nessa micro-região aí da Inglaterra, nesse local da Inglaterra, acabou que o período recebeu esse nome, foi onde foi identificado, né? E alguns nomes têm relação com algumas particularidades. Por exemplo, o período onde a gente mais encontrou a presença de carvão mineral recebeu o nome de Carbonífero, porque foi onde a gente teve uma explosão da chegada desse carbono que acaba dando origem a esse carvão posteriormente. E aí a gente tem a divisão a partir dos éons, né? A gente pode ver aí que inicialmente eu tenho os éons, depois as eras, depois os períodos, depois as épocas. Então, eu tenho 4 éons que vão embasar a história da vida na Terra, que são o éon arqueano, o proterozoico e o fanerozoico. Então, desculpe, não são 4, são 3, né? E esses 3 períodos que a gente vai entender melhor vão ter, no caso, vão existir características e correlações a cada determinado momento desse período em si, aí, claro, encontrado no contexto dos estratos, onde eles foram, né, identificados. E olha lá, antes do éon arqueano, a gente fala também, isso é uma observação, sobre um éon adeano, né, que vai ser um intervalo entre a formação da Terra e mais ou menos 542 milhões de anos, que vai ser denominado aí pré-cambriano. A gente vai entender a importância do pré-cambriano, essa área da geologia que vai entender o processo de formação desses estratos. Nós paramos aí nessa área do conhecimento conhecida como estratigrafia. Essa estratigrafia vai ser o ramo da geologia que vai estudar a formação dessas rochas e os estratos pela ordem de construção dessas rochas, né? Onde elas vão estar diretamente relacionadas ao processo do estudo da paleontologia, porque os fósseis vão acabar determinando essa datação e a correlação dessa medida de tempo com as camadas geológicas. Por que existe uma correlação dos fósseis com a formação dessas camadas aí? Então, veja só. Fóssil, na verdade, não são só resquícios de organismos que acabaram, né, sendo soterrados e, consequentemente, deixaram essas marcas, mas também pode-se ser considerados fósseis, né, além dos organismos em si, resquícios associados a esses organismos. Por exemplo, substâncias bioquímicas. Além dessas substâncias bioquímicas, eu posso associar a esses fósseis impressões que esses grupos de indivíduos deixarem em uma determinada época, em um determinado extrato. Então, é a partir desse ideário que eu posso construir uma base para se entender a qual período geológico aquele determinado ser vivo está associado. E é claro que essa estratigrafia ela vai auxiliar na interpretação desses espaços conhecidos como paleoambientes, que são provenientes do processo de sedimentação, ou seja, da construção do estrato que vai ser sedimentado, e elas vão servir de elemento esclarecedor também para o processo de estudo da paleogeografia, que analisa diversas
formações que se associam não somente ao relevo, mas também a toda a construção daquele espaço em que esses paleoambientes estão associados. E, claro, também a paleoclimatologia, que vai ter uma aplicabilidade em diversas áreas, principalmente em estudos associados aí à área, né, do petróleo ou de componentes energéticos que são utilizados hoje em dia por nós. Além disso, a gente vai ter aí, existe uma vasta documentação na questão dos trâmites evolutivos, que é a partir desses estratos e do entendimento desses paleoambientes, da paleogeografia, da paleoclimatologia, da paleoecologia associados a esses seres vivos, que dá para se compreender como essa vida ela inicia o processo de existência dela e ela se desenvolve dentro do contexto do tempo, do clima, dos aspectos geográficos e tudo aquilo que vai estar associado a esses seres vivos. E olha lá, em meados do século XIX foi quando iniciou-se a utilização desses métodos de datação relativa. E o que eram esses métodos especificamente? Eles pegavam os estratos de diferentes locais para realizar comparação. E aí sim, eles faziam a análise bioquímica desse extrato, a análise de composição de fósseis desse extrato, e aí eles chegavam ao entendimento sobre como e em que época especificamente aquele extrato existiu. E aí dava para se estabelecer, né, a partir dessas análises, a questão de uma sequência sobre cada um dos componentes, né, dos estratos que eram encontrados aí em uma determinada área, onde, claro, a mais antiga estaria estabelecida no andar inferior e a mais recente estaria estabelecida no andar mais próximo a nós, né, aquela que vai ficar mais desnuda, é o extrato mais recente. E aí a gente começa a compreender quando vai se aplicando esse método, né, o princípio da sobreposição dos estratos, onde o mais recente vai ficar mais exposto, né, e cada vez que eu vou me aprofundando, eu vou chegando a estratos mais antigos. E isso cria a possibilidade de comparação dos organismos vivos nas diferentes épocas, nas diferentes datações, né, e dá para se entender mais ou menos há quanto tempo cada estrato se estabeleceu aí. Tá? Vamos lá. E na construção desse tempo geológico, a gente tem que entender o seguinte, que os fósseis vão ter as idades das rochas. Isso acontece para as chamadas rochas sedimentares. Por quê? Porque geralmente em rocha magmática o processo é um pouco diferente. A gente vai perceber que existe uma outra forma de analisar a rocha magmática. É claro, essa análise relativa que eu acabei de falar, ela vai dar muito mais base para o estudo dessas rochas sedimentares. E olha lá, os mesmos que vão, no caso, esses estratos à base de sedimentos, e no caso os fósseis, eles vão acabar documentando o processo evolutivo dos organismos no decorrer do tempo geológico. E aí eu posso ver que em cada estrato vai estar estabelecido um tipo diferente de organismo. Por exemplo, há 700 milhões de anos nós temos aí alguns vegetais, alguns organismos, né, que lembram, na verdade, vegetais. E aí a gente tem 500 milhões de anos, ali pode ter sido uma sobreposição de rochas ígneas, ou seja, proveniente de aspectos magmáticos. Em seguida, 200 milhões de anos, onde eu vou ter novamente aí a sedimentação. Depois, 60 milhões de anos, novamente mais magma. E aí eu tenho a construção desses estratos superiores, né, após 60 milhões de anos. E como é que dá para se entender essa questão da deposição dos sedimentos e da formação desses estratos? Primeiramente, pelo estudo dos organismos. E aí eu coloquei um exemplo que fala o seguinte: microfósseis de Eobacterium, né, tem idade estimada radiometricamente. O que quer dizer isso? A partir da análise feita do espectro radioativo, e a gente vai perceber que ele tem cerca de 3 bilhões de anos. O outro grupo, que é o Runióspora, vai ter datação de 2 bilhões de anos. E é claro que a gente sabe que esses componentes rochosos vão liberar uma quantidade de substância que pode ser medida radiometricamente. E olha lá, paleontólogos mencionam que os fósseis dos metazoários, que são os animais,
eles foram encontrados a primeira vez em arenitos finos do período pré-cambriano, e os principais organismos encontrados foram medusas e anelídeos. Só que a gente tem muito mais registros desses animais. Por exemplo, platelmintes também foram encontrados. Isso dá um indicativo de que a vida surge um pouco antes, né, bem antes, na verdade, do período que a gente conhece como Cambriano, né? O pré-cambriano é um período enorme, então a gente tem algumas eras associadas a esse período pré-cambriano, tá? Só para que se entenda o que é esse pré-cambriano. O pré-cambriano, na verdade, é o momento anterior ao cambriano, que é considerado a explosão da vida, né, na Terra. E esses fósseis do cambriano, eles vão incluir organismos muito mais complexos, muito mais adaptados ao meio, né, com diversas características diferentes e com, inclusive, características físicas particulares do grupo. E olha aí, as datações mais precisas dessas camadas só foram possíveis com a aplicação de técnicas radiológicas, a partir da análise da radiação, e estratigráficas, né, analisando-se aí o extrato onde elas estão associadas. E para se entender essa técnica, a gente utiliza um componente conhecido como meia-vida, porque alguns elementos, né, na Terra, eles eliminam, eles irradiam, né, a radiação, foi até redundante. Mas para calcular essa idade, a gente tem que basear-se nesse processo conhecido como meia-vida, que justamente vai ser o quê? A meia-vida vai ser o intervalo de tempo que um isótopo de um elemento vai levar para reduzir sua radioatividade à metade. Então, a gente sabe que esse isótopo ele vai perder carga e aí, consequentemente, essa redução pela metade é o que vai determinar esse processo de meia-vida dos componentes. E aí, no caso da datação dessas rochas, com mais de 50 mil anos, fez-se necessária a estimativa de vida, né, da concentração desses isótopos. Ou seja, analisando esses isótopos, foi que se percebeu o quanto tempo aquele determinado elemento estava associado ali naquele determinado local, né? E, claro, isso tinha que ser feito em rochas magmáticas. Não dava para fazer em rochas sedimentares. E olha aí, para a datação das rochas sedimentares, os geólogos eles buscaram locais onde as cinzas vulcânicas ou lava tenham se introduzido em leitos de rochas sedimentares. Porque senão, o que vai acontecer? O cálculo vai ser baseado, né, totalmente naquela área, totalmente naquele cálculo, naquela estimativa chamada de datação relativa, onde eu analiso o extrato, analiso os fósseis associados àquele extrato e dou uma datação a ela, tá? E olha lá como é que acontece. Eu tenho aí o isótopo inicial, que é chamado de isótopo pi. Em seguida, logo a gente pode perceber que existe a pontuação do isótopo filho, que é quando alguns desses isótopos eles têm a vida reduzida pela metade, e duas meia-vidas aí, quando a gente percebe que a maioria deles vai perder, né, grande parte dessa radiação, e aí ele vai se tornar o que a gente chama de cristal, tá? É só para que vocês entendam como é o processo de perda dessa radiação e da construção do processo conhecido como meia-vida. E olha lá, para se entender como é feito. No laboratório, ele vai pegar a amostra de rocha, vai pulverizar, que é um processo específico para se entender essa datação. Em seguida, ele vai separar e aí ele olha, analisa a rocha total e os minerais que vão ser selecionados. Aí leva para o laboratório químico, onde ele vai ser preparado, ele sofre a preparação, chega-se aos isótopos. E aí eu vou lançar na espectrometria de massa, ou seja, geralmente é relacionado a um aparelho chamado espectrofotômetro, que a partir da refração da luz eu sei mais ou menos o prazo de vida, né, desses isótopos específicos. A determinação vai ser baseada aí nessas razões isotópicas, né, e aí faz-se um cálculo onde se chega a uma idade radiométrica, certo? E no contexto do estudo da vida na Terra, a gente vai começar falando aí sobre essa datação relativa, né, onde a gente sabe que a história da vida na Terra ela vai ser dependente da história da vida. A história da Terra ela vai ser dependente da história da vida. Então, uma vai estar associada à outra. E, claro, o método da datação relativa ela permite estudar essa sequência de eventos baseada nesses seres vivos em cada um dos estratos que vai ser selecionado aí, tá? No caso, na gravura a gente pode ver que existe o local 1, local 2 e local 3, e a gente pode correlacionar os estratos e associar em letras. Por exemplo, olha lá embaixo, estratos com mesma idade. B e G têm a mesma idade.
Olha lá, D, I e N têm a mesma idade. A gente pode perceber por quê? Porque os fósseis vão estar relacionados diretamente a esses estratos e a composição é muito próxima, é muito parecida, né? Assim como E, K e P também vão estar associadas. Perceba que J e O são granito, né? A gente tem uma rocha metamórfica, assim como C, H e M também vão ser uma rocha metamórfica que acaba não dando para se entender muito porque é uma rocha que já sofreu algumas transformações, tá? Na datação relativa, a gente vai perceber que vai se apoiar essencialmente na questão da posição relativa das diversas formações rochosas e também na presença dos fósseis, é o que eu acabei de falar. Eu analiso a composição do solo e associo os fósseis que vão ser encontrados a esse determinado extrato. As rochas sedimentares que vão se formar aí nos fundos oceânicos ou lacustre pela deposição de sedimento, né, vão construir essas camadas. E essas camadas mais superficiais são mais jovens no ponto de vista geológico. Rochas sedimentares vão ter fósseis guia, que são fósseis que assim vão determinar muito provavelmente assim, tipo, especificamente o período em que aquela rocha foi construída, né? E com isso vai se fazer a comparação desse documento fóssil em determinada datação relativa, né? Onde foi possível estabelecer essas divisões associadas ao tempo geológico e à presença desses fósseis. Esses fósseis guias, eles são determinantes para se entender um extrato em si, para se compreender em que momento aquele extrato ele passou a existir. Por exemplo, a gente sabe que diatomáceas são indivíduos que em uma determinada época sofreram uma explosão. Eu tive um aumento muito grande de indivíduos dentro do grupo das diatomáceas, Bacillariófita. E aí eu sei que os estratos, onde eu vou perceber a presença dessas diatomáceas, em qualquer parte do mundo, vão ser estratos que vão estar correlacionados, que vão, no caso, existir sob a influência da mesma época. E isso, claro, me dá a chamada datação relativa, tá? E além da datação relativa, eu tenho a técnica dos isótopos, que eu acabei de falar, que é justamente a técnica chamada de datação absoluta, que vai analisar os constituintes radioativos aí das rochas. E, claro, os processos de obtenção das respostas associadas a essa datação absoluta são muito mais complexos, porque vai analisar o tempo médio de vida da rocha, onde a gente vai ter aí o isótopo pai, 100%, aí semivida, 50%, né, onde vai ter o desintegrar desses isótopos. Aí isótopos filhos, novamente, 50% processo 2. E aí eu também tenho outra semivida, ou meia-vida, tanto faz, 50% de isótopo pai se desintegra em isótopos filhos, né? E aí eu tenho outra desintegração no terceiro processo aí, onde eu só vou ter 25% em alguns, 75% em outros. E ao final, a semivida também, né? Novamente aí no último processo, onde a desintegração vai para 12,5% e alguns vão manter 87,5%. E essa quantidade de isótopos ela tem uma relação, né, com esse processo de desintegração dos estratos. Tá? Bom, os processos vão ser baseados na radioatividade e, claro, para se analisar é necessário de processos radiométricos. A idade das formações geológicas ou de certos acontecimentos é referida em valores numéricos. Geralmente vai ser condicionado a milhões de anos. E a técnica que vai ser usada para determinar essa idade vai basear-se nesse processo de decaimento radioativo, né? Com relação aos isótopos naturais. Por exemplo, vai se analisar principalmente elementos como urânio, chumbo, tório, né? E outros que vão ter essas variações associadas a esses isótopos aí em específico, tá? Para finalizar, eu vou só mostrar como ocorre a questão dessa formação, né? A gente pode ver aí, o éon, eu estou colocando ali o éon fanerozoico, duas eras, onde eu coloco o cenozoico e o mesozoico, e aí eu tenho os períodos mais recentes, que vão quaternário, neogênico, paleogênico, cretácico, jurássico, triássico, o pérmico, que já pertence a outra era, né? E as épocas, o holocênico, pleistocênico, pilocênico, miocênico, oligocênico, eocênico e o paleocênico. Então perceba que dentro da construção eu tenho eventos,
Tá? E essa história geológica da Terra, essa parte inicial, ela está organizada, no caso, de frente para trás, né? Porque eu tenho o Quaternário, que é o período mais recente, onde eu tenho aí flora e fauna atual, manifestações da arte, sepultura antiga, que na verdade entram no contexto da evolução biológica e do surgimento, né, de alguns aspectos antropológicos, no caso de dentro dos seres humanos. E aí, ó, extinção dos mastodontes vai estar no Pleistocênico, né, aparecimento dos bois, cavalos, veados e primeiros utensílios de pedra. Então perceba que a cada momento eu tenho um determinado surgimento de uma característica, né, que vai estar associada aí ao período, ou seja, que marcou esse período em si. Olha lá, primeiro os teleósteos, a gente viu lá no passado, né? Quem são esses peixes teleósteos? Primeiro as plantas angiospermicas, vão estar aí entre o Cretácico e o Jurássico, né? Em 145 milhões de anos. E eu também tenho na análise, né? O processo ali da orogênese e da paleogeografia, tudo que aconteceu com relação aos relevos, né? Olha ali, em 5,3 no Neogênico, elevação dos Himalaias, ligação das duas Américas, fecho e dessecção do Mediterrâneo. Então, cada evento desse vai estar associado a um período. Essa tabela, ela tá lá no livro de vocês, né? Vocês podem encontrar. Claro que ela não vai estar tão organizada dessa forma, mas vocês podem usar ela como base para estudar, é muito interessante, porque tem cada evento biológico que acontece em determinado momento dos processos, né, associados a essas eras, a esses éons, períodos e épocas. Tá? E aí só para dar continuidade à tabela, mostrando algumas questões. Olha lá, no Paleozoico lá eu tenho o aparecimento dos répteis, né, em 290 lá no Carbonífero, últimos graptolitos, aparecimento dos anfíbios, primeiras gimnospermas, e lá na Paleogeografia, olha lá, eu tenho a acumulação dos old red, sandstones, né, fecho do oceano e apetos, constituição do continente norte-atlântico, e até chegar no Adaico, que é o primeiro, na verdade, período, né, onde a gente vai encontrar o processo de formação da Terra. Esse período a gente tem muito pouco registro sobre ele, porque estão encontrados aí nos estratos mais profundos e a gente não tem muita informação, porque não existem fósseis associadas a ele, né? Já que a gente tem uma grande problemática, porque eu tenho o surgimento da Terra em 4,6 e o surgimento da vida em 3,8. Então, perceba que existe aí um período onde eu não vou conseguir analisar. Por quê? Porque eu não tenho fósseis diretamente associados a esses estratos, tá? Só para que se entenda. Beleza? Pessoal, se quiserem se basear depois, podem fazer uma foto dessas duas tabelas, tá? Que na verdade eu dividi ela no meio para facilitar para vocês, mas aí isso ajuda vocês aí no estudo dessas épocas em específicos e dos eventos que aconteceram em cada um dos períodos, tá? Eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? E muito obrigado, até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.